No vídeo da semana passada, a gente limpou e revisou o carburador. E então, agora a gente já está com tudo pronto para começar a instalação. Toda essa rotina de serviços, quando você não conhece o carro, no caso de seja um V8, seja um Opala, você acabou de comprar um carro, ou você como mecânico amador é a primeira vez que você vai mexer, você precisa começar por eliminatórias, você precisa afastar os problemas da forma que a gente fez, válvulas, depois ignição e depois carburação. Particularmente nesses motores de tuchos hidráulicos, a partir do momento que você conhece o carro, você tem um histórico dele, a princípio você não vai mais precisar fazer regulagem de válvulas. Essa regulagem ela vai durar dezenas de milhares de quilômetros. Então a sua manutenção de rotina a partir de uma regulagem completa igual essa que a gente fez, vai se resumir ao sistema de ignição e ao carburador. Claro que você como o dono do carro, você como entusiasta, você não vai sossegar nunca. Hoje você vai achar que esse carburador tá bom, amanhã você vai resolver adaptar um filtro de ar, depois você vai mudar a curva de avanço ou tentar trocar o distribuidor e assim por diante. O hobby de você manter um carro, e um carro antigo, particularmente onde você pode mexer em tudo, essa é a graça justamente. Você pode sempre estar fazendo pequenas modificações, experimentando e tentando, dentro dos seus conhecimentos, dentro da sua capacidade, dentro do seu orçamento, melhorar o carro de acordo com o seu gosto pessoal. E como a gente já comentou, o V8 em particular é mundialmente o carro que mais vai te permitir personalizações aí, seja de estéticas ou seja de performance. Muito bem, chegou o momento então da gente montar o carburador. Aqui a gente tem um que a gente vai chamar de baquelite, ele não está em perfeito estado. Ele já foi amassado aqui, tá? Ele tem marcas aqui da base do carburador. Então aqui o momento que você precisa ficar bastante atento, eu vou girar ele aqui para baixo. Aqui a gente percebe a tomada de vácuo para o distribuidor, tá? Então aqui a gente tem uma tomada de vácuo para o distribuidor, que se você abrir um pouco aqui, se você abrir um pouco a borboleta, você vai notar que logo ali a gente já tem a tomada de vácuo bem na posição da borboleta, tá? Então a gente tem essa tomada de vácuo tonela. Eu gostaria de fazer uma tomada de vácuo do vácuo absoluto, ou seja, abaixo da borboleta. Aí você teria essa tomada aqui, uma tomada diferente. Aqui, como a gente está numa... eu preciso fazer o vídeo hoje. Eu fiz uma gambiarra pavorosa aqui, que a gente vai tirar amanhã quando eu puder ir na loja e comprar um tampão aqui, ou resolver isso daqui de alguma forma. Mas eu coloquei um plástico somente para que a gente possa ligar ele hoje, tá? Então agora não tem segredo, a gente vai colocar ele na posição que é essa. Vou colocar as juntas ali, 4 porcas e 4 arruelas vão garantir que o carburador vai estar na posição. Bom, eu percebi aqui que o cabo do afogador ele está travado. Então, antes que o Thiago possa me trazer eu quero dar a partida no motor. Eu vou acreditar que a gente fez tudo certo, que a gente não inverteu cabos de vela, que o módulo de ignição que eu montei aí vai funcionar, a minha troca da bobina tenha sido bem sucedida e, enfim, que o carburador esteja bem próximo da regulagem original, assim como a regulagem das válvulas. Diferentemente do caso de você fazer uma regulagem de válvulas com um motor funcionando, onde você pode ligar, carregar os tuchos, ver se está tudo bem, aqui ele teve uma anestesia geral, ele já veio desmaiado. Então a gente precisou fazer tudo com ele dormindo. E agora a gente vai ver se pelo menos ele liga, né? Então a Bruna está dentro do carro, a motorista oficial dos V8, e ela vai tentar dar a partida. Claro, o carro não vai pegar, ou vai demorar muito para pegar, porque a gente não tem nem
gasolina na cuba. Dá a partida. Vai demorar, fica segurando bastante. A Bianca vai ficar um pouco afastada, porque a gente pode ter um retrocesso, alguma coisa assim. Pode dar partida, Bruno. Tá virando, não tá acontecendo nada? Pera aí então, dá uma pausa. Ela não estava acostumada com a força que ela tem que fazer para dar partida no ferro de Detroit. A chave estava boa. Vai, Bruna, força. Eu não estou vendo a luz do módulo da ignição acesa, então eu não sei se a gente está recebendo aqui o positivo pós-chave. Então a gente vai parar para eu confirmar se isso tá acontecendo. Aí a gente tem uma variável ainda. Esses cabos eu não sei se eles estão ligados na ordem certa. Eu liguei aproveitando as cores aqui, mas pode estar ligado de uma forma completamente invertida. Vai, papai, bota esse ferro de Detroit para funcionar. Eu tô tentando, Bianca. Na verdade a gente parou desde ontem. E desde ontem de manhã, na hora que a Bruna deu a partida, o motor não deu sinal de vida, a luz do módulo não acendeu da forma que eu esperava ver, e eu acabei ficando um pouco confuso no diagnóstico. Então, num raciocínio linear, se o motor funcionava ainda que sem força, isso aqui está gerando faísca. O que eu tinha colocado de variáveis aqui? O módulo e a bobina nova. Muito bem, puxei o cabo de alta tensão da bobina. Essa parte a Bianca acabou não filmando, porque ontem o Rodolfo ainda estava aqui, aí ela começou a conversar com ele, eu estava só fazendo a modificação e o Rodolfo estava aqui. E infelizmente agora eu acabei de levar ele para voltar pro Uruguai. Obrigado pela visita, Rodolfo. Vocês vão ver esse vídeo um mês depois do ocorrido, mas enfim. Então eu fiquei meio atordoado. Então o que eu coloquei? O módulo, tinha acabado de fabricar, e a bobina, que a Bianca vai mostrar aqui, que a gente tinha trocado. E no momento que eu fazia o teste, curto-circuitando esse cabo, a bobina não apresentava faísca. Aí eu, como a única variável que eu tinha, além do módulo que eu tinha trocado era a bobina, eu voltei à bobina original. E eu fiz o teste aqui. Então quando você aterra o contato aqui e desencosta, você tem a faísca. Então agora, pelo menos na teoria, o conjunto aqui deve funcionar. Eu vou só finalizar aqui porque eu acabei soltando esse conector aqui, que não está muito bem preso. Depois, se for o caso, a gente vai colocar um novo cabo de vela aqui. E agora eu vou apertar aqui com o alicate, vou colocar a isolação e a Bianca vai me ajudar para a gente tentar dar a partida. De forma bem precária, só quero ver se ele vai dar mais ou menos a partida. Como eu tinha conferido o ponto e a gente não mexeu no distribuidor, ele está mais ou menos no ponto. A bobina é a mesma, não é uma variável. Os cabos estão na sequência que a Bianca montou. O avanço a vácuo pouco importa no momento para a primeira partida. O módulo vai ficar aqui. Então eu vou dar uma acelerada aqui, vou pedir para a Kátia tentar dar a partida. A Bianca vai ficar afastada justamente para tomar cuidado com de repente uma explosão aqui, alguma coisa assim. Depois, agora que o carburador está montado, depois que a gente tiver regulado o carro, a Bianca vai mostrar aqui por cima, quando eu faço esse movimento, a quantidade de combustível que é injetada aqui dentro. Então, ainda que a borboleta tenha 42 contra a 44 da Weber, ou seja, fisicamente é um carburador, teoricamente, com a mesma dimensão aproximada, na parte de funcionamento, essa é uma diferença fundamental para um motor de grande cilindrada e relativamente baixa rotação e alto torque como esse daqui. Então vai, cá, eu vou acelerar aqui, a Bianca qualquer coisa ela afasta ou para de filmar. Se ele pegar, ela vai mostrar um pouquinho. Vai, eu acelero. O ferro de Detroit está mais saudável do que a gente imaginava. E está completamente frio, ó. Está completamente frio e ficou excelente. Eu tenho que tomar cuidado, vem por aqui, Bianca.
Aqui tem um ventilador. Na verdade é uma coisa mecânica de ferro. Então se você colocar a mão ali, é um moedor de dedos. Então o ferro de Detroit é uma máquina bruta. Então você tem que tomar muito cuidado. Eu particularmente, quando eu vou mexer num carro diferente do que eu estou acostumado, eu fico bastante, como é que eu posso dizer? Eu fico bastante com mais atenção do que o normal para evitar problemas. Então cada acelerada dessa que eu vou, o meu cabelo voa, ó. Isso porque não tá nem, eu não tô nem acelerando muito. Então a gente vai deixar o motor esquentar um pouco. Eu vou descer esse Ford do macaco ali, a gente vai esperar esquentar. Vou montar um módulo aqui, vou trocar a bobina em definitivo, porque essa Bosch não combinou com o carro. A gente vai ter que devolver o trovão do Texas para ele, que ele está exigindo. Bom, em 5 minutos eu fixei o módulo aqui, conversei com o Thiago, mesmo porque eu já gravei um vídeo pessoal para ele, um vídeo particular, tá? Aqui eu fixei a bobina, esqueci de apertar aqui essas duas porcas. Ele está numa posição aí estranha, os fios não estão passados da forma correta, porque ele vai vir aqui, hoje é uma segunda-feira, ele vai vir aqui provavelmente na quarta-feira, e eu vou fazer com que ele ande com o carro. Então qual é a minha proposta aqui? E eu não tô de forma nenhuma me gabando de ter feito esse módulo, muito pelo contrário, tá? Gostaria que o Bosch tivesse funcionado de uma forma decente. É um Bosch recondicionado e provavelmente não foi uma coisa muito bem sucedida. Essa caixinha aqui também não resolveu o problema, apesar de que quando a gente olha o tamanho disso daqui é muita imponência aí para o carro chegar em coma aqui, chegar arrastado. Então a gente simplifica o sistema de ignição, tá? Eu sou adepto de que algo mais simples tem menos chances de quebrar e é melhor. A gente vai dar uma volta, a gente vai ver como é que tá, a gente vai pedir para que ele faça o teste do carro. E aí se ele falar, não, Tonela, andava muito mais do que isso, alguma coisa assim, aí a gente vai parar e vai conversar. Mas eu acho que o resultado inicial para ele fazer o teste no carro e para ele falar o que ele quer que seja feito além disso, já está pronto. Então a gente vai fechar o capô e eu vou sair com a Bianca e a gente vai dar uma volta. Bom, o motor já está quente, a gente já conseguiu manobrar o carro. Então agora, antes da gente sair para dar uma volta, o que eu vou fazer? Pouco importa se é um Fusca 1300, motor com escapamento original, pouco importa se é um motor 5.0 com toda a imponência do ferro de Detroit, tá? A abordagem, a sequência de regulagens é sempre a mesma. Então aqui, pelo funcionamento do motor, vocês já observaram que as válvulas estão bem reguladas, tá? O motor tem uma marcha lenta relativamente estável. O motor esquentou e antes que a gente possa fazer o acerto do ponto, que ainda não foi feito, eu quero comentar um pouco mais a respeito desse carburador. Ainda que seja uma grife, tá? Uma grife americana, seja um carburador muito desejado. É uma das opções para um norte-americano, mas praticamente o nome mais conhecido aqui quando se trata de carburadores americanos é Holley. Como eu já comentei nos outros vídeos, é um carburador de alta produção, poucas peças a serem substituídas, tá? Mas tem uma coisa que ele supera absolutamente todos. E agora é isso que a gente vai mostrar aqui. Bianca, vem aqui desse lado. É essa pequena tampinha aqui. Essa pequena tampinha, que eu vou tirar agora, é simplesmente, olha lá, eu estou com o nível da cuba um pouco alto, porque está vazando gasolina, tá? O nível da cuba, ele deve ficar exatamente aqui, ó. Não pode ficar vazando do jeito que tá.
Então o que eu vou fazer, a Bianca vai dar uma pausa e a gente vai fazer um pequeno ajuste nesse nível. Esse ajuste, não, ao contrário dos carburadores que a gente está acostumado, a gente não vai ter que desmontar a cuba nem nada. Ele é feito de uma forma muito, mas muito conveniente mesmo. Basta soltar essa contraporca aqui e girar a porca aqui em cima, que você vai conseguir movimentar essa peça para baixo ou para cima. Então é o que eu vou fazer agora. Aqui solto, tá? Eu quero abaixar um pouquinho o nível da cuba. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou girar dessa forma. Eu girei somente em torno de 90 graus, mais ou menos. Agora a gente vai ligar o motor e a gente vai observar se não está transbordando gasolina por aqui. A ideia é que você consiga manter o motor ligado e o nível de combustível aqui fique, com o motor em marcha lenta, fique abaixo desse respiro. Olha, o motor está ligado e praticamente a gente não tem vazamento, tá? Começou um pouco agora, mas talvez pelo próprio balanço do motor. Então, para garantir, o que eu vou fazer, mas também eu não quero ficar com a mistura muito pobre, ó. Parou completamente o vazamento. Espera, pode dar uma pausa. Esse que a gente fez é o que a Holley chama de ajuste do nível da boia úmido ou molhado. E aquele ajuste que a gente fez na outra semana, que é o ajuste com a cuba invertida, que você visualiza o nível da boia, é o ajuste do nível da boia a seco, tá? Se o ajuste do nível a seco é um ajuste inicial, grosseiro, se você for uma pessoa caprichosa, você vai fazer o ajuste do nível da cuba molhado, igual a gente acabou de fazer. Então, não adianta eu abaixar mais do que isso, porque a gente pode passar a ter falta, tá? Se tivesse deixado daquele jeito, o carro provavelmente andaria bem, mas ao custo de um consumo alto e um funcionamento irregular. Porque aqui esse carburador, ele tá, já foi feita uma otimização nele, um ajuste fino para ele trabalhar dentro das características aí que o fabricante determinou. Por conta disso, a regulagem mais importante de todas num carburador desses é o nível da boia. Tá? Não somente nesses, mas numa Weber, num Solex, em todos. A grande questão é que, ainda que num carburador europeu você consiga trocar mais peças, você consiga se aprofundar mais, ir num nível mais elevado, aqui basta que você ajuste o nível da cuba corretamente, ande com o carro teste. Se você for um aluno um pouco mais aplicado, você pode fazer o ajuste fino da sua válvula de potência, que fica aqui dentro, aqui você pode chamar de válvula de máxima, inclusive. Então, com o motor na marcha lenta, ela vai ligar o motor de novo daqui a pouco. Espera um pouquinho, ainda não. E o que eu vou fazer? Eu vou, só para a gente ter uma ideia, uma volta completa, meia, vou do outro lado, vou fazer a mesma coisa, tá bom? O que são esses parafusos, Tonela? Você não falou ainda, desculpa, parafusos da mistura de marcha lenta, olha lá, apertei, sem excesso, duas, e eu vou abrir mais uma, vai ficar uma volta e meia aberta, que segundo os manuais da Holley já está indicando que já está excessivo. Então agora a Bianca vai dar uma pausa, ela vai se segurar numa posição melhor. Eu pedi para que a Bianca mudasse de posição para ela não ficar muito perto aqui do radiador e nem da hélice do ventilador, para que não acontecesse, uma vez que ela não está acostumada com isso, para que ela não colocasse a mão onde ela não deveria. Então agora ela está do lado de lá, mas de qualquer forma vai servir para que a gente faça os ajustes. Primeira regulagem, nível da boia. Segunda regulagem, a mistura. O motor já está quente, pode ligar cá pra gente, por favor.
Agora, a regulagem da mistura é muito simples. Eu vou fechar 1/4 de volta de cada lado. E a gente vai perceber se o motor funciona melhor. Já diminuiu a rotação. Agora não é o momento da gente fazer esse tipo de ajuste. Então eu vou deixar dessa forma. Eu fechei, na verdade, 1/4 de volta de cada lado. Agora eu vou pedir para ela desligar e a gente finalmente vai poder conferir o ponto. Tonela, quais as outras opções que a gente teria em matéria de alimentação? Muitas, quase que infinitas para um motor V8 americano. E por quê? Porque existe toda uma indústria nacional para eles que fabrica modelos de carburador praticamente plug and play. É somente você tirar da caixa, colocar e que vai funcionar logo de cara, desde que você respeite as recomendações aí de cada fabricante. Então você tem 2 borboletas, você tem 4 borboletas, você tem segundo corpo acionado a vácuo, você tem segundo corpo acionado mecanicamente, você tem para absolutamente todos os gostos, todos os perfis e todas as necessidades de motor. Além das variações que você tem em matéria de carburador, você também tem no mercado de reposição coletores diferentes. Então você tem um coletor original praticamente não dimensionado, onde cada duto, para cada um dos cilindros, ele vai ter um comprimento diferente. Afinal esses aqui estão mais perto do carburador. O 2 e o 3 e o 6 e o 7 eles estão no centro do bloco. Então eles estão mais perto do carburador do que os das extremidades, tá? Então você tem desde um coletor não dimensionado, aí você passa a ter vários coletores com várias propostas diferentes. Você tem um que é popularmente, não sei se é conhecido, é o nome do fabricante ou é a versão. Tem um que é chamado Dual Plane, que seria um coletor dividido em 2 planos. Então que uma metade do carburador alimenta 4 cilindros, não 4 cilindros do mesmo lado, no mesmo cabeçote, na mesma bancada, mas 4 cilindros com ordem de ignição alternada, o outro plano do coletor alimenta outros 4 cilindros que vão estar defasados a 180 graus na ordem de ignição, tá? A intenção disso seria, aí provavelmente você vai ter um que comporte 2 borboletas, um que comporte 4 borboletas, e a intenção disso é que você tenha um sinal de vácuo maior, tá? De uma forma geral no coletor, e você tenha menos pulsação nas borboletas e nos ventures. Existe um outro modelo de coletor, que seria um coletor mais direto, tá? Então ele vai alimentar, se fosse 4 borboletas, ele vai alimentar aqui, e do lado de lá, alimentado praticamente pelo outro corpo, onde o ajuste fino do carburador já é feito levando em consideração as pulsações naturais de você lidar com um sistema como esse. Claro que até 90% de toda a literatura que trata do assunto, ela não vai tão a fundo assim. Ela quer simplesmente te dar conforto, te dar segurança para que você escolha o produto que, de acordo com alguns parâmetros, mais te agradem. O importante para eles é que efetivamente você concretize a compra e seja feliz aí com o seu carburador. Aqui a gente está longe dos Estados Unidos, graças a Deus, tá? Mas a gente pode se dar o luxo no caso do Thiago, de importar algumas peças como essa, e enfim, a gente pode fazer alguns ajustes, ainda que a gente não tenha toda aquela variedade de peças. As peças já estão aqui com a gente gente vai poder fazer todos os ajustes finos que esse carburador merece, ou que esse motor merece. Tonela, não quero usar um carburador americano, não gosto do estilo das soluções da Holley, nem da Edelbrock, nem da Carter, nem de ninguém. Não gosto de nada disso, eu também não. Tá? Então, você quer usar o que? Você quer usar um Weber? Muito bem, é possível, tá? E você vê vários V8s americanos usando 4 Webers, tá? Que fica, eu já vi funcionando pessoalmente, foi de longe o motor mais impressionante que eu vi em toda a minha vida. Era um Maverick,
que estava em Interlagos, e ele tinha um motor provavelmente muito parecido com esse, a base era essa daqui, e ele tinha 4 Webers, talvez até 48. Eu não consegui chegar perto porque a 15 metros do carro, o barulho quando o cara que estava regulando tirava a mão do acelerador, a vibração que a gente sentia dentro do corpo da gente era tão grande que não tinha como a gente se aproximar mais do que aquilo. De fato foi o motor que mais me impressionou de todos os tempos. Ele tinha 4 Webers, uma garganta para cada cilindro. E aí a gente está falando algo que de fato para mim é insuperável. Não só para mim, mas como provavelmente para qualquer europeu que tenha aplicado esse motor num carro normalmente italiano. A gente tem vários exemplos disso. A gente tem o De Tomaso Pantera, que sempre usou motores Ford, tá? Ainda que para os americanos eles ofereciam alguns kits que vinham com um roller, mas para os vendidos na Europa, invariavelmente eles vinham com Webers, tá? Seja 40, 44, 48, eu não sei, mas você via uma corneta para cada cilindro. Outros fabricantes também, com menos famosos talvez, o Iso Rivolta, por exemplo, usava, se eu não me engano, um motor Chevrolet, um motor parecido com o de Corvette, que usava 4 Webers horizontais numa montagem absolutamente exótica. Tá? Então são duas escolas diferentes, e no momento que você junta um motor americano com uma carburação europeia, fica aquilo que para o meu gosto pessoal é o melhor resultado possível. Bom, tudo que eu poderia falar desse carburador eu acredito que eu falei até agora, ou das possibilidades que você tem, na verdade limitado somente pelo teu orçamento de fazer um upgrade na carburação original de um motor desses, tá? Pro uso esporádico, para o uso de final de semana que o Thiago vai fazer desse carro, essa carburação foi a escolha foi mais do que acertada, porque vai manter uma autonomia aceitável, desde que a gente consiga fazer o acerto da válvula de máxima, e ao mesmo tempo vai dar um sorriso no rosto dele cada vez que ele acelerar. Bom, a carburação está mais ou menos acertada, e quando eu digo mais ou menos é que a gente está com o nível da boia legal, mistura mais ou menos regulada, mas falta o principal, que é o que pode tornar esse motor um lesmão, ou pode fazer com que a gente cole no banco, que é o ponto de ignição, e é isso que a gente vai ajustar agora. Minha amada e confiável tabela da Sun, tá? Então a Bianca vai começar a baixar. Aqui a gente tem a ordem de ignição, aqui a gente tem alternador, regulador, tuchos hidráulicos, rotação de marcha lenta 600, platinado a gente não tem, a gente está com uma ignição. Tá? Ângulo de permanência para a gente não vai ser relevante, porque a gente está com a ignição. O que a gente tem aqui, ponto inicial de ignição, 3 graus a 600 RPM. Esse 1 aqui indica o que sempre indica em todas as observações, com a linha de vácuo desligada. Muito bem, então eu vou desligar a linha de vácuo de uma forma herege. Foi usada uma mangueira moderna, tá? Um carro desses não merece usar uma mangueira feia dessas aqui, que é de um carro moderno, de um carro de plástico. Então, de qualquer forma, eu estou tirando a mangueira. O que a gente observa aqui? Agora eu vou falar somente do ponto de vista intuitivo. Aqui a gente tem um cano fino. Mostra aqui, Bianca. Aqui onde eu estou com o dedo. Aqui escondidinho. Isso. A cápsula de avanço a vácuo, ela tem um cano fino. Aqui a gente tem um cano um pouco mais grosso, tá? Então, por conta disso, o Thiago, quem mexeu para ele nessa ocasião, teve que usar uma abraçadeira aqui para poder manter o mesmo diâmetro de mangueira de um lado e do outro. O que ele não observou, a pessoa que instalou não observou. Aqui onde está minha mão agora, Bianca? Aqui, ó, tem uma tampinha muito bonitinha, e aqui embaixo tem uma tomada de vácuo que coincidentemente ela tem exatamente o mesmo diâmetro da cápsula de avanço do distribuidor. Então o que acontece aqui? Esse vácuo é o vácuo absoluto do coletor de admissão, e esse vácuo é um vácuo parcial que ele vai ser acionado a partir de uma determinada posição da borboleta. Esse vácuo aqui, teoricamente, se você ligar ele no distribuidor, ele não vai avançar na marcha lenta, que era tudo que seria desejável, e ele vai avançar como um complemento do avanço
centrífugo no momento que o motor estiver sem carga, tá? Esse, por outro lado, ele vai avançar ao máximo e ele vai corresponder muito melhor, ele vai responder de uma forma muito mais fiel a carga que você estiver colocando no teu motor, porque o vácuo vai mudar de uma forma muito mais sensível, tá? Não tenho certeza absoluta que a gente vai ser feliz nessa tomada de vácuo, e por vários motivos. Primeiro, porque o Thiago me falou que esse motor aqui ele tem uma taxa de compressão muito alta, que ele teve já muitos problemas de ajuste de ponto, não estava conseguindo ajustar o ponto, aquela coisa toda. Então a gente vai tentar fazer um ajuste do ponto próximo do original e perceber se o motor apresenta alguma falha relacionada a um ponto muito atrasado, muito adiantado, alguma detonação, alguma coisa assim. De qualquer forma, o pré-requisito para que a gente faça o ajuste do ponto é linha de vácuo desligada, e foi o que eu fiz. A ferramenta já está ligada aqui na posição. No momento de você ajustar o ponto, se você tem um platinado, você pode fazer o ajuste estático da forma que a gente já explicou. O que você precisa? A informação correta, quantos graus de avanço. A segunda informação, em que sentido você gira o corpo do distribuidor para adiantar ou para atrasar. Esse daqui você gira ele no sentido, o corpo do distribuidor no sentido horário para adiantar e no sentido anti-horário para atrasar o ponto, tá? Ao contrário de um Volkswagen, por exemplo. Tá? E por último, as marcas de referência na polia ali, que a Bianca vai tentar mostrar, mas a gente não tem certeza se ela vai conseguir. Então eu vou pedir para a Kátia ligar o motor. Pode ligar, Ká? Vai. Vai. Ali embaixo, nem eu tenho certeza de estar vendo direito, mas eu vou colocar a mão aqui, a Bianca vai tentar mostrar ali onde está a luz. Isso. Não sei se no vídeo vai aparecer. Aqui está no 0. E aqui está no 3. Então, teoricamente está ajustado e eu posso pedir para a Kátia desligar o motor. Bom, agora que já está no ponto dinâmico que eu gostaria que estivesse, eu vou apertar o suporte do distribuidor para ele não ficar girando à toa para lá e para cá. Além disso, agora sim eu vou ligar o avanço. Vocês observaram que ainda que o ferro de Detroit estivesse bem quente, ele demorou muito para pegar, a gente teve que acelerar um pouco. Esse é um indício clássico de um ponto de ignição muito atrasado, que na verdade já estava próximo dos 3 ou 5 graus. Então, Tonela, para que você vai deixar 3 graus se está muito atrasado para ele ligar? Esse é o ajuste sem a linha de vácuo ligada. Agora, se a gente ligar a linha de vácuo aqui, vejam bem, isso daqui é uma aposta que eu estou fazendo dentro da minha experiência particular, tá? Se a gente ligar a linha de vácuo aqui, no momento que o motor estiver ligado, a gente não vai ter vácuo nenhum, o motor vai ficar com o ponto de ignição muito baixo e o carro não vai ter dificuldade para funcionar, da mesma forma que vocês viram. No momento que você tirar ele da marcha lenta, acelerar um pouco, o avanço centrífugo já vai subir e o a vácuo vai nas nuvens por conta da posição dessa tomada, tá? Por outro lado, então ele vai ter uma dificuldade na partida e provavelmente numa média, alta rotação que você estiver mantendo na estrada no plano, ele vai bater pino porque ele vai estar com esse excesso de avanço. Por outro lado, se a gente ligar nessa pequena tomadinha que está fechada, que a aposta que eu estou fazendo é ela, a gente vai ter o vácuo absoluto do coletor de admissão, ou seja, na segunda volta do motor de arranque, o vácuo que aqui tiver no coletor de admissão já vai ter avançado isso daqui automaticamente e o motor já vai pegar com uma facilidade muito maior. Então a Bianca vai afastar agora, deixa eu ver se a Kátia não abandonou o posto dela, não abandonou. Então agora eu vou pedir para ela dar uma partida, a princípio sem acelerar, se precisar você acelera um pouco. E a Bianca não vai chegar aqui perto, mas eu vou falar quanto a gente tem de avanço. Tinha 3, agora eu liguei a linha de vácuo.
Vamos lá, cá, pode ligar. Já pegou de imediato. Já está quase 30 graus. Tonela é muito, é tudo que o motor precisa. A grande questão é que no momento que eu acelero, o vácuo diminui e no lugar dele avançar, ele atrasa o ponto. Então agora eu acho que tá bom da gente sair para dar uma volta. Pronto, a partida mais fácil do que antes. E agora a gente vai dar uma volta para testar. A gente está indo para a pista de testes. Eu praticamente não andei um quarteirão com o carro, mas eu já posso dar um chute que a gente acertou perfeitamente na escolha da tomada de vácuo. Para esse distribuidor em particular, tem que ser sim embaixo do vácuo absoluto do coletor de admissão. Tá, esses motores, ainda que tenham um potencial quase que infinito de gerar torque, se eles não estiverem em harmonia, ponto de ignição, vácuo do coletor e carburação, você acaba tendo um negócio pesado e gastão, tá? E não é essa a intenção. Então aqui eu estou em segunda, ó, praticamente sem acelerar. Eu vou acelerar. Só estou encostando o pé, tá? Ó. O velocímetro aqui não está funcionando, tá? Por outro lado, e é bom eu deixar isso muito claro de novo, isso não é um carro esportivo, tá? Você pode simplesmente modificar ele para ele ter uma boa performance, para você sentir o torque do motor, e o grande prazer de um carro desse é justamente o torque. Você não vai conseguir fazer curvas, não é justificável que você se arrisque em curvas, e eu também não estou aqui tentando demonstrar a velocidade final do carro ou alguma coisa assim. Eu acho que isso daí a gente tem, vamos dizer, temas mais técnicos para abordar do que isso. Isso daí tá cheio de vídeos no YouTube, onde você pode ver tudo dando velocidade final aí sem problema nenhum, tá? A gente vai para a pista de teste agora, vamos fazer o teste inicial, mas a gente vai voltar porque a gente ainda não acabou com as regulagens que a gente precisa fazer. Ainda que para 99% das pessoas que andarem num carro desse, eles vão considerar que o carro está absolutamente maravilhoso. E não tem como a gente não sentir uma sensação muito boa quando você afunda o pé no acelerador e acontece isso. A marcha lenta está oscilando um pouco, mas não que ela está irregular. A impressão que dá é que falta uma mola no eixo do carburador, alguma coisa assim. Depois a gente vai ver isso. As impressões de andar com o carro, o Thiago elogiava muito a direção, por ser hidráulica, por ser, ter a origem de um Mustang. E eu não sabia por que ele falava tanto da direção até agora que eu estou tendo a oportunidade de dirigir. Realmente é uma direção fora de série, não é absurdamente macia, mas ela é confortável e leve na medida correta. O câmbio, a primeira é bastante curta, por ser um câmbio de uma caminhonete, tá? Mas de qualquer forma o resultado é bastante agradável quando a gente anda. A suspensão, ele fez uma série de melhoramentos, a suspensão ficou bastante macia, mas para um carro, como é que a gente pode dizer, é muito motor para uma suspensão muito macia, que particularmente eu não me sinto seguro. Eu precisaria de um carro mais duro, mais firme, para que eu acelerasse, se o carro fosse meu, com mais vontade. Agora a Bianca vai mostrar o carro de fora, porque eu acho que vocês estão com vontade de ver da mesma forma que eu.
vocês tiveram uma pequena amostra de como é que ele está andando. Como eu já comentei anteriormente, num motor com muito torque, num motor mais potente, você tem um pouco mais de dificuldade logo de cara de fazer um acerto. Então você tem que contar sim com a sua experiência e com todos os fundamentos, aí, todos os conceitos mecânicos que você carrega com você. Então as válvulas estão reguladas, é óbvio, tá? O carburador está relativamente regulado, contrariando a nossa sequência de regulagem que eu tinha falado, que antes do carburador era o ponto. Claro, depois que do ponto ajustado tudo certinho, a gente vai fazer o ajuste fino do carburador, a gente vai colocar o filtro de ar e aquela coisa toda politicamente correta, tá? Mas antes disso, esse motor era toda a teoria que eu aprendi na revista CarCraft há 20 e tantos anos atrás, é o que particularmente vai ser o mais importante, o ajuste mais importante que a gente vai poder fazer nesse motor, que é um conceito que num motor menor, num carro mais leve ou num carro europeu, ele acaba quase que desaparecendo. E é o que a gente está voltando para casa agora para poder mostrar para vocês. Bom, como eu comentei quando a gente estava andando com o carro, para 95% das pessoas o carro está mais do que regulado. A gente vai trocar a top speed por um pouco de conceitos técnicos aí para que você possa aprimorar tua bagagem para ter uma regulagem bem sucedida. Pô, Tonela, mas eu não tenho V8. Mas quando você tiver um conceito muito claro de que o vácuo do coletor de admissão é o melhor representante da carga a que o motor está submetido, você vai conseguir fazer regulagens mais eficientes. No caso de um 4 cilindros normal, normalmente o vácuo, ele, além do distribuidor, ele é usado para acionar a válvula de máxima em alguns carburadores, tá? Como, por exemplo, o Solex 2E e alguns outros modelos, eles têm uma válvula de máxima. E qual é a intenção da válvula de máxima? É no momento que você está numa estrada, com qualquer carro, seja com esse, seja com um Uno 1.0, o que você quiser, você está sem carga no motor, você está 100 por hora. Você decidiu ultrapassar o próximo carro. O que você fez? Como que você indica para o motor o seu desejo? Você afunda o pé no acelerador. Como é que teu motor responde? No caso de um Fiat 1.0, ele vai ter a melhor das boas intenções, mas dificilmente ele vai te dar uma resposta à altura. Tá? Mas de qualquer forma, se o carburador que tiver nele tiver uma válvula de máxima, ele vai enriquecer o circuito principal, tá? E vai fazer com que o motor momentaneamente consiga gerar uma potência um pouquinho maior ao custo de um consumo um pouco maior de combustível. Então, ainda que isso seja desejável, a potência maior, ela não é desejável em todas as situações. Por exemplo, você está no plano, você está numa velocidade constante, significa que você não está acelerando, então você tem que manter uma relativa autonomia. O indicativo que você dá pro carburador, pro distribuidor, pro teu painel de Velozes e Furiosos, de que você está colocando carga no motor, é muito simples. O vácuo no coletor de admissão, que é muito alto, quando você... por que ele é alto? Porque todos os pistões estão se movimentando, estão puxando o combustível através dos ventures, que estão, por sua vez, atomizando o combustível, misturando, tá? A forma que o carburador tem de fazer isso é em alta velocidade do ar. E essa alta velocidade significa que dentro do coletor de admissão, abaixo da borboleta, aqui onde eu estou com a mão, até o pistão, você tem um vácuo muito grande. Porque o vácuo significa o quê? Significa que o pistão está abaixando e você está tendo um tempo de atraso na velocidade do ar aqui. Então, o sinal de vácuo
no momento que você está com a borboleta fechada a 100 por hora, só no furo de progressão, o sinal de vácuo está muito alto, porque por aquela pequena frestinha tá passando todo o ar que está se misturando com a gasolina e movimentando o seu carro. Tá? No momento que você afunda o pé e acelera, o que você faz? A princípio você dá um efeito oposto no coletor de admissão. É uma coisa que o coletor não gostaria que acontecesse. No momento que você acelera e abre a borboleta, a velocidade do ar cai muito, porque simplesmente você aumenta a vazão de ar, e o ar que antes tinha muita dificuldade para passar daqui para cá, de repente ele vê que aquela restrição deixou de existir. O que acontece com o vácuo no coletor de admissão? Ele diminui, o vácuo diminui, e esse é o indicativo que você está colocando carga no motor. Então, esse carburador em particular, ele tem uma válvula de máxima, tá? Ou a válvula de potência. Ela é acionada pelo vácuo direto do coletor de admissão, e ao mesmo tempo a cápsula do distribuidor também é acionada pelo vácuo do coletor de admissão. Ou seja, no momento que você, no caso desse que está ligado no coletor, o vácuo absoluto do coletor, no momento que você está em velocidade de cruzeiro, o vácuo absoluto está chegando aqui na cápsula, o ponto está todo adiantado, o mais adiantado possível, porque você não está fazendo força. No momento que você afunda o pé, que você está tentando ultrapassar um Fusca com esse V8, você afunda o pé, o vácuo no coletor de admissão cai, o avanço determinado pela cápsula de vácuo aqui atrasa o ponto, ao mesmo tempo que a mistura enriquece e você tem todos os ingredientes aí, se o teu motor estiver bem regulado, para acelerar teu motor. Qual é o grande diferencial do V8? Além de tudo, ou vamos dizer assim, da escola americana, além de todos esses detalhes que eu expliquei, o vácuo do coletor de admissão é fundamental no funcionamento dos câmbios automáticos, que normalmente estão vinculados a esses carros. Tá? E em que sentido o vácuo está determinando ali o funcionamento do câmbio? No sentido de que se você coloca carga e o motor, por algum motivo, ele não está conseguindo acelerar, o câmbio, pela indicação do vácuo, ele acaba reduzindo a marcha ali de terceira para segunda ou de segunda para primeira. Então o vácuo num V8 é uma das medidas mais importantes aí para que tudo trabalhe em conjunto, que o carburador trabalhe em conjunto, que o distribuidor trabalhe em conjunto, e que no caso um câmbio automático reduza a marcha no momento certo, ou então que ele coloque uma marcha superior ali no momento certo, de acordo com o vácuo. Então o que a gente vai fazer aqui, a gente vai medir o vácuo do coletor de admissão com esse vacômetro que veio da NASA, veio do disco, tá? E a gente vai poder mostrar qual é o vácuo do coletor de admissão. Eu vou acelerar de repente para vocês verem o que acontece com o ponteiro, para ver se eu estou falando mentira ou se esse instrumento da NASA ele não deixa eu mentir. Bom, a Bianca está mostrando esse belo vacômetro da NASA, que tem escalas em libras por polegadas quadradas, que é essa preta, que é a que a gente vai usar como referência. Afinal, os americanos gostam dessas escalas fora do padrão métrico, tá? Ou a gente teria aqui uma em quilo por centímetro quadrado, muito mais familiar a gente e muito mais racional. Então o vacômetro está ligado no vácuo absoluto do coletor de admissão, na tomada que ficava ligado o distribuidor. Talvez por a gente ter desligado isso, a Kátia demore um pouco para conseguir dar a partida. A gente poderia usar um T aqui para montar o vacômetro de forma quase que definitiva, que é o que você precisa ter no caso de estar usando um instrumento no painel. Então vamos lá, Ká, tenta dar uma partida. (16 libras por polegada, ou 17, como está mostrando aqui.
Isso é o vácuo absoluto do coletor de admissão. Vamos ver se tudo que eu falei estava certo, ou se eu estava errado, ou se eu consegui pagar uma propina para o vacômetro para ele mentir para vocês junto comigo. Não, em física não existe suborno ou propina. O vacômetro mostrou exatamente o que acontece. No momento que você abre a passagem, o vácuo diminui imediatamente. No momento que você fecha de repente com o motor em alta rotação, ele chegou aqui a 22 ou 21, tá? Mas ele está estabilizado em 17. Então eu vou acelerar devagar. Ó. Isso daqui faz com que a gente observe que sem carga ele quase que ele mantém o vácuo de 16 ou 17, porque eu estou acelerando devagar. Se eu acelero de uma vez e sem carga no motor, no conjunto mecânico, o vácuo logo vai subir. Mas se você estiver puxando um reboque, se você estiver carregando toda a família ou alguma coisa assim, a tendência é que esse vácuo estabilize um pouco mais para baixo. E ele está caindo aqui até o 5. Agora eu vou pedir para a Bianca dar uma pausa e para a Kátia desligar. Bom, o sinal de vácuo já está aí. E eu medi ele não simplesmente para mostrar nossa maleta da NASA ou a maletinha do Gato Félix. Tá? Eu medi por um motivo muito objetivo. E na verdade era o propósito pelo qual uma pessoa comprava nos anos 70 um equipamento desse. Alguns compravam só para dar uma de loucos, outros compravam e aprendiam a usar e usavam de forma racional, que é o que a gente vai tentar fazer agora. Tá? Vocês viram que o vácuo aqui nesse motor está em torno de 16 ou 17 libras por polegada na marcha lenta. Esse é o valor que importa para a gente no momento. Tá? Tonela, o motor do meu cunhado está com 12, está com 11. Cada um vai ficar de um jeito diferente. Esse está particularmente alto, porque o motor tem uma alta taxa de compressão, está usando pistões de álcool, está rodando na gasolina, e tem uma série aí de dificuldades de ajustes, como o Thiago já tinha comentado comigo. Se não, provavelmente isso daí cairia para 13, mais ou menos, alguma coisa assim. Se o motor tem um comando muito forte, um comando com um cruzamento muito grande de válvulas, a tendência é que esse vácuo caia ainda mais. Um vácuo alto não indica um motor potente, um vácuo baixo não indica um motor potente. São simplesmente efeitos colaterais de algumas outras soluções que são usadas aí na montagem do motor. Então a gente tem um vácuo em torno de 17%. De 17 libras. Por que eu estou falando isso? Porque a Holley, ela vende uma série de válvula de máxima, para que essa válvula de máxima ela abra exatamente no momento, que você colocar carga no motor, ou seja, você está ali a 96 milhas por hora na autoestrada, na rota 66, e de repente você resolve ultrapassar alguma outra coisa que tiver no teu caminho ali. Você vai acelerar um pouco, esse vácuo vai cair. No mundo ideal, no momento que esse vácuo caísse, o percentual que esse vácuo caísse seria o ideal para que acionasse a válvula. Então vocês viram no outro vídeo que a válvula que a gente montou aqui, ela é 6,5 libras por polegadas de vácuo, que é o que a gente essa válvula abriria, ou seja, ela vai abrir quando o vácuo estiver bastante baixo, tá? E o que acontece nesse motor? A gente tem um vácuo normalmente de 16 libras ou 17 libras. Então ele teria que cair até 6 libras e meio para abrir essa válvula. Muito bem, a boa notícia. Primeiro a boa notícia, depois as ruins. A boa notícia é que a Holley oferece uma sequência de válvulas enorme para atender todos os tipos de motores. A má notícia: nem a Holley sabe exatamente como usar essas válvulas. Eles colocam duas indicações quase que contraditórias. Primeira delas,
bem no estilo simplista, bem na cultura redneck. Quanto que deu aqui? Deu 13, por exemplo. Então você vai dividir isso por 2, dá 6,5, e é a válvula que você vai usar. Pouco importa, tá? O cara vai medir, vai ligar o vacômetro aqui, vai medir, deu 13. Eu vou usar uma 6,5. Tanto que sempre vem a 6,5 aí. Por isso que eu falo que 13 talvez seja o valor de um motor quase que original, tá? Porque vai atender 90% dos casos. Essa seria uma das formas de você escolher a válvula de máxima. O mesmo fabricante, a mesma ficha técnica, o mesmo vídeo da internet oficial da Holley vai falar que existe uma outra fórmula que você pode usar. Você pode pegar o teu valor, no caso do vídeo ali, 13, que deu 6,5, e diminuir 2 pontos, tá? Vai te dar 10,5, e você pode usar uma válvula 10,5, tá? Ou seja, 10,5 para 6,5 a diferença é muito, tá? Então fica bastante contraditório aí a forma com a qual você vai usar a válvula. Então a partir daí você tem a opção de seguir o que o fabricante recomenda, que eu acredito que é o que qualquer pessoa com juízo deveria fazer. Aí você está numa encruzilhada, 50% de chance para fazer os 50% do teu vácuo absoluto, ou 50% de chance para você pegar o teu vácuo absoluto, reduzir 2, tá? E escolher a válvula de máxima que cair ali. A gente, na verdade, por minha conta e risco, eu vou, de acordo com a minha experiência, eu vou fazer uma terceira abordagem, uma abordagem mais prática. Não sei se a gente vai conseguir de uma forma muito feliz, porque eu vou estar sem o vácuo do avanço do distribuidor, mas ainda assim, de qualquer forma, o que eu vou levar em consideração é o vácuo. Então, mais uma vez, eu vou chamar a Bianca para a gente dar uma volta. Eu e a Bianca, a gente conseguiu um T de metal, conseguimos montar a linha de vácuo que vai para a cápsula de avanço, porque senão provavelmente a gente não teria o motor trabalhando na mesma carga e na mesma dinâmica. Então a gente passou aquela mangueira até dentro da cabine ali, e a gente está com o vacômetro lá dentro. Então, de uma forma muito resumida, o carburador, o Holley, ele não tem, nos 2 giclês principais ali, um para cada corpo, ele não tem todo o suprimento que ele vai precisar em carga máxima. Quem vai determinar isso é a válvula de máxima. Quando ela abre, ela dá uma enriquecida ali no circuito principal. E a grande questão é quando a válvula vai abrir, em que situação a válvula vai abrir. Então, na prática, se a gente está aqui seguindo a linha da Holley, tá? Antes da gente sair com o carro, antes da gente ver os números, nem eu, nem a Bianca a gente saiu. Se você tem 16 ou 17 polegadas de vácuo, se você for pela primeira fórmula deles, metade disso daria 8, 8,5. Tá? E se eu não me engano, não existe a 8, vai dar 7,5 para 8,5 e assim por diante. Ou então a gente está com 17 e você pegaria uma 14,5 ou uma 15,5, que eu acho que não existe. Tá? Ou seja, quanto menor o número, depois ela abre, ela só vai abrir em último caso. Quanto mais próximo o número do sinal de vácuo da lenta, mais próximo em qualquer escada que você dá no acelerador, ela vai abrir. A grande questão é que a gente quer achar o número exato para não ser simplesmente ganhar um pouco de velocidade que você vai querer que ela abra. Vai ser aquela acelerada que você encosta o pé e que de fato represente ali que você está querendo andar. Não a qualquer momento, porque senão o que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir enriquecer antes da hora e aumentar o consumo, levar o consumo para a estratosfera, que num motor desse é muito fácil você conseguir isso, e não é essa a intenção, é a gente fazer a válvula de potência abrir no momento exato, nem antes e nem depois. Então, contrariando tudo que o fabricante recomenda, veja bem, é a minha sugestão, minha abordagem pessoal para isso. Se você não concorda, você vai lá no seu e faça o que você está imaginando, mas não fica me atormentando, tá? Eu estou fazendo isso daqui primeiro porque é o que eu acredito que vai funcionar. Se o V8 fosse meu, eu faria exatamente a mesma coisa. O Thiago confia em mim, e se fosse para ele usar uma fórmula pronta da internet, ou ele mesmo teria feito, ou ele teria levado no Coxinha Race.
Então agora a Bianca vai entrar dentro do carro e a gente vai para a pista de teste. A Bianca está mostrando o vacômetro ligado no carro, eu estou em segunda, praticamente parado, pisando no freio. A gente vai pegar uma pequena subida, tá? E como a gente tinha feito quando estava parado, acelerando devagar, o vácuo se mantém sempre em 15, em 16 ou 17, tá? Ou seja, não dá para você fazer essa avaliação parada, você tem que colocar uma carga no motor. E a carga vai ser aqui a mãe de todas as subidas que a gente tem. E aí eu vou forçar de fato, ainda que seja um V8, eu vou forçar ele em terceira para ver o que acontece. Ó, peguei a subida, olha o que está acontecendo com o vácuo, já caiu aí para 10, ó. O meu pé no acelerador praticamente não se movimentou, tá? Eu tô numa subida, agora a gente chegou no topo dela, vou pegar uma descida, mas aqui ainda não é a mãe de todas as subidas. Olha lá, agora ele tá só no embalo, chegou a 20. Esse vácuo não me importa o 20, isso daí é normal que aconteça. Então o que eu vou tentar fazer de acordo com a minha sensibilidade? Aí você vai ter que tentar interpretar o que eu tô falando e tentar fazer igual para você, caso você tenha esse equipamento, tenha um ferro de Detroit e está com dificuldade para conciliar o desempenho com uma boa autonomia. Não é porque é um V8 que tem que fazer 1,5, 2, eu mesmo já passei por isso quando eu tinha meu Opala, e simplesmente porque eu fui muito mal orientado, tá? Felizmente isso foi há 25 anos atrás e hoje a gente tem acesso a informações que a gente não tinha e eu posso compartilhar para vocês a custo zero. Mostra ali que agora vai começar a cair do que a gente pegou. E aí que a gente pegou a... Olha lá. Eu só encostei o pé e ele já caiu para quase 10, ó. Ó. Acelerei um pouco mais. Esse vácuo último que pegou aí, que acho que deu 7,5 ou 8, ó. Esse é muito importante para mim. Deixa eu ver aqui. Deu em torno de 8, ó. Tá? Esse que apareceu 8 até agora é justamente quando eu gostaria, pelo menos no pequeno trajeto que a gente deu até agora, é onde eu gostaria que a válvula tivesse aberto, já para deixar o meu motor mais esperto. Porque quando eu encosto o pé nessa posição, eu sinto o motor indo, e depois na pista de teste, se eu mantive aí, eu já percebo que ele já não responde de uma forma progressiva aí. Ele acaba ganhando rotação, mas não ganhando torque e potência na mesma proporção. Agora a gente está chegando na mãe de todas as subidas. Eu já vou entrar nela em segunda. O vácuo que vai aparecer agora, ó lá, é onde eu gostaria que abrisse a minha válvula. Espera aí que eu estou ultrapassando esses pedreiros. Pronto. Agora, ó, aqui me interessa que a válvula abre. Aqui me interessa. Terceira agora. Eu vou colocar o pé numa situação que eu tenha a carga que eu deseje, ó. Acabou a bateria. Bom, a gente deu uma volta, como vocês ouviram últimas palavras da Bianca, a bateria acabou. E de fato ela acabou, mas a gente já tinha mostrado boa parte aí do que de fato nos interessa. Que é em qual situação, em qual carga do motor, e a carga é uma coisa muito subjetiva, não é uma posição do pé no acelerador fixa, não é uma rotação fixa, é simplesmente uma resistência que você coloca ao movimento mecânico. E no plano isso muda, como ficou muito claro. A gente estava no plano com um certo vácuo, eu não mudei a minha aceleração. Quando o carro começou a subir, o vácuo automaticamente caiu, tá? O vácuo automaticamente caiu. Então, nas aceleradas que a gente deu, eu não assisti o vídeo ainda, mas na volta eu vim conversando com a Bianca. O ponto que, para mim particularmente, se fosse o carro, que me interessa, ainda mais que eu vou querer que o carro apavore todo mundo, tá? Eu não vou pegar um carro desse para ficar andando sem dar umas aceleradas, sem ficar ultrapassando umas desgraças asiáticas de plástico e aquela coisa toda. Então eu vou querer ficar assombrando, ficar causando, se o carro fosse meu, no final de semana, tá? Eu tenho certeza que o Thiago vai querer fazer isso e pior ainda. Se o carro fosse meu, por tudo que o nosso vacômetro indicou, eu compraria uma válvula 8,5, tá? Eu compraria uma válvula 8,5.
Se ele for um pouco mais conservador, ele pode usar uma 7,5. O fato é que a 6,5 está abrindo muito tarde para o vácuo absoluto desse motor. Ele está abrindo muito tarde. Em algumas situações você sente o motor crescendo, subindo, e depois você sente que ele vai ganhando rotação com dificuldade. Isso daqui é bom, que no momento que você acelere um pouco ele vá, mas no momento que ele perceba, pela tua posição do pedal no acelerador, que ele perceba que você quer andar, que ele ande de verdade, que ele seja uma coisa como se fosse um tiro. E a intenção para que a gente consiga isso é uma válvula. Eu compraria a 8,5. De qualquer forma, nessa série de vídeos a gente não vai... quando ele vier buscar, eu vou conversar com ele vai curtir o carro um pouco, afinal o carro não estava andando. E depois ele vai comprar a válvula, talvez ele traga aqui para a gente trocar, ou talvez ele mesmo troque. Mas eu acredito que de qualquer forma a gente vai ter um feedback. Bom, então agora eu considero o motor com as condições que a gente tem, parcialmente regulado no sentido, válvulas ok, ponto agora ok, vácuo aparentemente ok, talvez seja necessário um pequeno atraso ou adiantar um pouco o distribuidor. Eu acredito, pelo menos por enquanto, que ele está funcionando muito bem com o sistema, com a curva original de ignição. Ah, Tonela, você está falando isso porque é um V8. Não é, porque ele, por ser um carro pesado e por ser um motor de baixa rotação, e se você for fazer uma proporção entre o tamanho do carburador, o tamanho do motor, ele é um motor que sobe de giro lentamente, e isso é compensado pelas relações de marcha muito longas, tá? Então você tem que considerar isso quando você vai tratar tanto a curva de avanço como a abordagem que você vai fazer no carburador. Não é um motor que sobe de giro rápido igual o motor do Fuscati, tá? Esse subiria de giro rápido, independente do câmbio que ele tivesse, talvez até amarrado numa parede, ele subiria de giro rápido e sairia arrastando a parede se a gente tivesse 4 Webers aqui, mas não vai ser nesse motor que a gente vai ter a oportunidade de ver isso. Aqui a gente está com uma configuração tradicional, a gente pode chamar de tradicional, e a gente vai tentar extrair o melhor possível dela. Então agora está escurecendo, a gente finaliza esse vídeo amanhã. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o vacômetro, a gente vai guardar as ferramentas, vou ligar a linha de vácuo na posição original, vou montar, ou pelo menos tentar montar o filtro de ar aí, e depois de tudo montado a gente faz o ajuste final da mistura e a gente vai dar a última volta para curtir o carro. Bom, a gente já montou o filtro de ar no lugar. Hoje de manhã o dono veio aqui, ele deu uma pequena volta no carro e aprovou o resultado sem dúvida. Infelizmente daqui uns 2 ou 3 dias, infelizmente pra gente, né, ele vai levar o carro embora para poder dar uma curtida, mas de qualquer forma ele já confirmou pra gente que vai seguir a sugestão e já vai correr atrás da válvula 8,5. E coincidentemente, mas que isso não pode ser considerado uma prática, como a gente estava com um vácuo de 17, a válvula 8,5 coincidiu com aquela fórmula da Holley, que o valor da válvula é exatamente metade do vácuo na marcha lenta. Mas se você tiver a oportunidade de fazer o teste dinâmico da forma que a gente fez, colocar o vacômetro e pela tua sensibilidade ali, pelo momento que você está precisando, que você está colocando carga no motor, você vai tomando nota do vácuo naquela situação. O que mais se repetir é o vácuo que você vai precisar. Já estou aproveitando e explicando isso porque depois que a gente começar a andar com o carro vai ser difícil ficar falando. Existe uma outra característica aqui. Por exemplo, você começou a andar com o carro, de repente você afundou o pé um pouquinho, a mistura enriqueceu. Naquelas às vezes que a gente afundava o pé, o vácuo caía para 5, 4, mas no momento que o motor começava a acelerar, o vácuo já subia de novo para 8, 9, alguma coisa assim. Então se você considerar, pô, Tonela, mas você está com uma válvula 6,5. Sim, eu estou com uma 6,5, mas eu não preciso somente no momento que eu afundo o pé no acelerador que você tem aquele excesso, vamos dizer, de gasolina para colocar o carro para andar, mas você precisa que isso se mantenha até um determinado patamar aí.
Então, quando você escolhe a válvula de máxima, você não está simplesmente vendo o momento que você afundou o pé no acelerador aonde você queria, mas principalmente quando o motor começa a ganhar rotação, quando ele está com carga, até onde seria conveniente que você tivesse vamos dizer, a alimentação suplementar aí da válvula. De qualquer forma, isso daí vai ficar para um futuro breve aí, para a próxima ocasião, quando o Thiago trouxer a válvula que a gente indicou para ele e eventualmente mais algumas outras peças. Então vamos lá dar uma volta, Bianca. A gente está numa seca terrível e mesmo andando devagar com o carro, a gente levanta muita poeira. Por isso que eu fiz questão que a Bianca mostrasse ali, eu ainda passei devagar. Então a gente não vai poder ficar acelerando demais para não ficar sujando muito o carro. A gente acaba lembrando daqueles filmes antigos da Sessão da Tarde, que o cara fazia uma besteira, uma atrapalhada logo no começo do filme e pegava um carro e tentava fugir para o México. Eu acho que a grande curtição desse carro é realmente um torque absurdo. A gente está em segunda, eu estou numa subida, o motor está praticamente na rotação da marcha lenta e olha, ele responde perfeitamente. Se você encostar o pé no acelerador, ó, ele responde imediatamente. Uma delícia dirigir, claro, sem você ter uma pretensão de fazer uma curva em alta velocidade ou de exigir um comportamento esportivo do carro, mas na verdade o maravilhoso torque do V8 eu acho que é um grande diferencial aí para quem faz a opção por um carro desses hoje em dia. Infelizmente, acredito, aí é uma opinião pessoal minha, o preço praticado no Brasil para esses carros aqui é absolutamente irreal, não corresponde à realidade nenhuma de bom senso. Mas se você é o feliz proprietário de um antes teoricamente dessa alta de preços aí, você sem dúvida tem que manter o seu carro. E se você não tem mas sonha em ter um V8, eu acredito que você tem que pensar bastante se o preço pedido hoje em dia pela maioria vale a pena. De todos os carros que a gente já mostrou no nosso canal, esse aqui sem dúvida é o disparado o que mais chamou a atenção. Invariavelmente, quando eu e a Bianca a gente sai para dar uma volta e a gente para, seja no posto de gasolina ou seja no SEIC, em algum lugar assim, já vem 2 ou 3 pessoas conversarem. Claro que na maioria das vezes ali é perguntar que motor que tem, e a primeira pergunta é V8? É. Aí o cara olha assim pra você, mas é canadense? Tá, e eu respondo que eu não sei se é canadense ou não, mas no primeiro vídeo que a gente fez, a Bianca ficou meia sem entender o motivo de eu ter falado aquilo, mas depois, quando a gente começou a andar com um carro ou conversar com outras pessoas e falar que a gente estava com um V8 em casa, essa era a primeira pergunta que a gente percebia que as pessoas faziam. Estou em terceira marcha, eu acho que eu estou a 20 ou 30 por hora, olha, praticamente parei o carro, vou começar a andar de novo e o carro vai muito bem. Em relação ao desempenho do carro e da regulagem que a gente fez, eu acredito que dentro daquilo que a gente tem, a gente está próximo do ideal, tá? Principalmente na relação do ponto de ignição, que o Thiago tinha um pouco de dificuldade para acertar, ou ele andava com ele muito adiantado e ficava com dificuldade na partida quente, ou então ele deixava ele atrasado, mas não tinha o rendimento que ele esperava. Agora a gente está num meio termo entre essas duas realidades e na verdade a gente colocou o ponto original, a única diferença é que a gente ligou a tomada de vácuo no coletor de admissão, tá? E o carro ficou bastante interessante. Melhorias para o futuro, provavelmente a válvula de máxima que ele já está providenciando, uma 8,5, talvez uma 9,5 para a gente fazer alguns testes.
mas antes de considerar qualquer outra modificação, a gente vai apostar na válvula de máxima, que eu acredito que vai dar todo o diferencial que esse motor merece e precisa. Então agradeço muito ao Thiago pela oportunidade e pela paciência infinita e, claro, pela confiança de ter deixado o carro com a gente. E agradeço a todos vocês, espero que tenham gostado de acompanhar os vídeos desse V8 e até a próxima série de vídeos. Muito obrigado.